Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olha aí, teve até Tom Jobim nesse episódio de Ruptura, quarto episódio da segunda temporada, um episódio inusitado. Inusitado, Marcelo Hess. Eu vou até contar um negócio do backstage. Ele começou a assistir antes que eu, né? Aí ele virou e mandou uma mensagem: olha, tô assistindo aqui o episódio 4, eu só queria confirmar com você. É isso mesmo que tá acontecendo? E eu ainda não tinha assistido. Eu tava meio em dúvida se eu tivesse dado play no quinto episódio por acidente. Não, eu acho que todo mundo que começar esse episódio só não vai ter essa dúvida, porque, enfim, os lançamentos, eles são semanais, e aí todo mundo vai saber que não clicou no episódio errado. Mas começa o episódio e eu tive a mesma percepção do resto. Eu virei e falei, será que eu pulei alguma coisa, eu não assisti alguma coisa? Voltei pro terceiro episódio, acabei o terceiro episódio, não, é isso mesmo, eles estão no meio do nada. Muito curioso, hein? A gente terminou aqui a nossa análise do terceiro episódio, comentando, já que o nosso amigo Mark Scott, Mark S, ele estava aí sendo desfragmentado, como é que chama aí? Reabilitação, né? Reabilitado, sei lá, enfim, então começou a dissociar. Então, a gente tinha comentado aqui, talvez visualmente tal, a série agora pegue um caminho diferente, assim como era na primeira temporada com Pete. Mas a gente não esperava realmente que fosse tão diferente assim, entendeu? Esse episódio aí, ele tá indo para um caminho interessante, mas ao mesmo tempo, eu não sei se... Então, normalmente na televisão, o que acontece? Você tem um episódio cheio de coisas, que acontece de tudo, você tem que dar um tempo para as pessoas meio que assentarem as informações e entender o que aconteceu, e aceitar e tal. Então aí vem um episódio logo em seguida, que tipo é um episódio mais fraco, que tipo... às vezes com flashback, às vezes com um personagem paralelo ali, uma coisa sem muitos eventos e tal. É o que parecia ser com esse episódio. Você junta a galera lá numa excursão de integração de equipe e tal, do mesmo jeito que tem acampamento de integração aí nas firmas do mundo inteiro. Só que aí acontece que esse episódio, ele engata uma sexta marcha ali, para revelar de fato o mistério que a gente está falando desde o começo da temporada aqui, sobre a identidade da Hayley, e termina com demissão e tudo mais, entendeu? Então, tipo, não é um filler. Ou pelo menos não é um filler tradicional, entendeu? Tipo, ele tá meio que acelerando aí em direção a um clímax realmente que não envolve apenas o Mark S. É interessante porque até o final do episódio eu tive a percepção que era um filler, eu até comentei com o resto no meio do episódio, eu pausei e falei, cara... eu acho que talvez nem seja linear a parada, seja algo que tenha acontecido antes ou depois, porque na minha percepção nesse episódio, depois que eu entendi que a gente ia ter que lidar com um episódio que era filler, entre aspas, no começo, eu virei e falei, bom, beleza, de duas uma, eu vou, ou é um episódio que ele é realmente linear e a gente vai começar a ver o Mark sendo o Mark S, Mark Scout, né, ele com as duas memórias, ou se ele não estiver com as duas memórias, aparentando estar, provavelmente é um episódio fora da linha temporal e aconteceu em outro dia, aconteceu em outro mês. Eles colocaram aí justamente para isso que o Hessa falou, que é dar uma cauda aí mais tranquilizante, assistir outras coisas que aconteceram com aqueles personagens e que possam dar razão a coisas do futuro. Mas enfim, não é isso. De fato, no final do episódio acontecem coisas que são extremamente importantes, ou descaracteriza essa impressão de filler, mas eu ainda tive a impressão de que o Mark S e o Mark Scout não estão juntos em uma só consciência, por assim dizer. Não sei se talvez isso seja uma coisa que funcione para o out, entendeu? Foi isso que eu comecei a pensar do final para agora que a gente está gravando. Que esse procedimento de reabilitação funciona para o Mark de fora. Talvez o Mark de dentro não consiga unir as percepções ainda, entendeu? Você tem que estar fora da Lumon para ter as duas memórias. Porque pra mim, aquele personagem é um personagem que está 100% dentro da Lumon, ele não tem conhecimento das coisas de fora, tanto é que ele vai, beija a Hayley, sequer lembra da mulher, a gente tem aquele bug muito breve, mas me pareceu mais um bug mesmo e não uma percepção de um cara que tem as memórias, tanto de Mark S como Mark Scout. Então eu peguei me pensando como é que o cara, ele participou do processo de reintegração no final do terceiro episódio e nesse quarto episódio parece que aquilo não aconteceu. Provavelmente teremos a resposta no quinto, porque o padrão que eu analisei aqui o primeiro episódio que a gente teve dessa temporada, ele deixou muitas coisas em aberto. Então, se você vai no nosso vídeo de análise, tava todo mundo perguntando, mas passaram-se 5 meses, como todo mundo foi para lá, da onde eles surgiram, tudo mais. As coisas ficam meio jogadas.
O segundo episódio é um episódio de explicação. Ele explica como tudo do primeiro episódio acabou acontecendo. E o terceiro episódio acaba, enfim, sendo um acontecimento jogado. O terceiro assim, é de revelações e revelações e acaba com um final bombástico. Eu sinto que talvez siga esse mesmo padrão. Então, o quarto episódio, eles vão apresentar uns acontecimentos meio, tipo, perdidos, que a gente não sabe como eles chegaram lá, e a gente vai ficar, da onde eles surgiram, por quê, quando, onde? O quinto episódio, muito provavelmente, talvez explique. Eu não sei se eles vão voltar a isso para explicar, e vamos explicar aqui, tipo, em que ponto estamos na cronologia e se agora acontece o retiro e tal. Não sei, eu entendo que tipo, eles estão apresentando coisas e explicando logo em seguida para você manter a galera engajada, porque senão fica aquela coisa mastigação de mistério que não tem o payoff do mistério e isso pode alienar as pessoas. Então eu acho que faz sentido você impacta e explica, impacta e explica. Mas nesse caso me parece um meio filler, ou pelo menos um episódio fora do presente, para você dar um respiro, só que é um respiro, tipo, falso, né? Não é um falso respiro, porque, tipo, você continua lidando com acontecimentos muito recentes. Então, tipo, pode ser que antes do Mark ir para o procedimento lá da reintegração com a médica, eles tiveram em algum momento esse retiro e tal, e aí, tipo, aquele glitch que dá, aquele bug que dá com ele, é só para lembrar, olha só, o Mark tem isso aqui e tal. Eu acho isso muito bagunçado no episódio, muito mal explicado. E se for de fato que tipo, o Mark de fora ele consegue ter os dois e o Mark de dentro consegue ter só uma consciência, acho mal encaixado. Também acho que é insatisfatório para a revelação que você deu agora aqui na série. Agora, a gente passou o terceiro episódio da segunda temporada. Se essa série tiver 3 temporadas, beleza, você está na metade. Quase na metade, você pode já embicar ali para um clímax. 4 temporadas, já acho prematuro você ir para uma coisa que me parece muito climático e já de resolução de série, que é tipo, o cara agora ele tem a plena consciência. Sim. A gente fez aqui uma comparação com Matrix aí nos 2 episódios atrás, porque é a jornada do escolhido. O Neo, ele começa a embicar para o seu fim da jornada quando ele realmente adquire essa consciência de que ele pode ser muitas coisas ao mesmo tempo e ele se torna mais poderoso que os outros personagens. Essa é a jornada do escolhido. O cara é mais poderoso, ele tem mais condições de entender a realidade do que os outros. Isso já é meio que tipo do meio pro fim, entendeu? Sim. Então, eles estão precisando agora criar novas situações e tal pra tipo, a série continuar indo num crescendo um pouco mais devagar, ao invés de você meio que falar, Max Scout, resolve logo tudo isso agora, entendeu? Então, eu entendo que eles venham com o episódio agora que está oferecendo novas situações. Entendeu? E novos desafios, ao invés de você falar, não, esse cara agora tem condições de entender tudo o que está acontecendo. Só que eles embananaram pra gente também. Entendeu? Acho que sim. E essa questão do Mark, ele meio que restituir as memórias, eu colocaria assim, como final de segunda temporada, entendeu? Pra engatar na terceira e a terceira resolver a situação. Também faria isso. Se eles faria, tiveram... né? A gente não escreve, né? Mas enfim. A gente não dirige ruptura nem escreve, mas faria mais sentido. Basicamente, se eles estão colocando no início, que é o terceiro episódio da segunda temporada, o início de tudo isso, eu acho que as pessoas, elas esperaram que esse quarto episódio já fosse ter essa resolução, né? O que vai acontecer? Até eu falei pro resto, eu falei, já quero começar esse quarto episódio agora, porque eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica que muda completamente o jogo. E foi o que o Hessel falou, eles seguraram, eles deram uma segurada, porque deram uma embananada. E aí, todos os espectadores estão esperando uma semana pra saber como é que vai ser essa versão do Mark, tendo as memórias tanto de dentro da Lumon como de fora, e eles não vão receber isso. Eles vão receber um episódio que tem esse grande filler aí na primeira metade, que apesar de ser filler, eu acho que é interessante, a gente vai tentar extrair algumas coisas. Eu acho interessante também. E o final entrega tudo, né? Mas basicamente o que a gente tem nesse episódio é a existência de um personagem que a gente não sabia que existia, que é o Dieter Egan, que é o irmão gêmeo do Kier Egan. Que é o fundador de tudo. O fundador de tudo. O grande CEO, que todo mundo sempre trata ele como Jesus e tudo mais, e ninguém sabia, pelo menos até agora, que ele tinha um gêmeo. E a gente começa a entrar numa mítica sobre os gêmeos e como o Kier Egan acabou aperfeiçoando os 4 temperamentos. E eu achei muito interessante que o Irving, ele é colocado como um grande principal
não só desse episódio, mas assim que o Irving tá sendo colocado como o cara que ele tem consciência um pouco das coisas que estão rolando. Ele tem esse contato aí com out e in, ele tem uma certa consciência do corredor, que é o corredor da Miss Casey, que tem todo esse mistério. E nesse episódio, desde o começo pro meio, eu saquei que eles estavam o colocando como o personagem da história, da mitologia, ou tentando fazer alguma associação, que ele seria o personagem a domar Woe, que é um dos temperamentos, que seria o Woe's Hollow, né, que é a angústia. Tem também toda essa teoria de que cada um dos personagens refere-se a um temperamento, mas enfim, achei que esse episódio foi muito pra mostrar o Irving tomando meio que esse papel da mítica dos irmãos e domando também essa questão do temperamento de angústia, que é naquele momento que ele vai lá, encontra o personagem do Burt, encontra também essa exteriorização do temperamento, que é a angústia. E eu acho interessante... Que é aquela velha lá. Aquela velha, parece uma criança velha, né? Sei lá, que tá lá no computador. E ele, a partir desse momento que ele tem o sonho, que também cai a ficha dele, que a Helena Maigan, ele já tinha essa teoria. E a partir daí que o caos começa. Mas eu gosto de como esse episódio foi construído e também essa mítica dos gêmeos, que eu não sei se vai agregar tanto pro final ou se foi só pra dar uma... como é que eu posso dizer? Uma explorada em toda essa questão do Kier Egan. Eu acho interessante que eles trabalham assim, tem uns certos formatos de mitologia, né? Tipo, gêmeos e irmãos famosos. Caim e Abel, Rômulo e Remo e tal, tipo, formações de civilizações, formações de cidade e tal. Então eu acho interessante, eu acho até compreensível que eles entrem nessa coisa. E tem um gêmeo escondido, esquecido e tal. Uhum. Acho legal, dentro daquela narrativa, a gente tá falando dos outros episódios, da mitologia, de como a Lumon valoriza a própria mitologia e tal. Faz sentido que eles façam isso. Gosto do episódio porque ele tem um tom que é muito especial pra mim. Tipo, ele entra numa coisa, às vezes ele entra horror folclórico, às vezes ele pega um caminho ali de horror super tradicional, essa coisa da natureza e tal, tipo, os marshmallow pegando fogo. Eu acho que tipo, tem alguma linguagem de terror ali que o Ben Stiller ele entendeu dirigir nesse episódio, que é muito interessante e tipo, dá pra seguir ali sem você sentir que tá filler ou sentir que é desnecessário o episódio. Tipo, gostei, me entreti com o episódio. Mas realmente, todo esse lance do Burt meio assumir o protagonismo ali... O Irving. Assumiu o protagonismo, tipo, já vinha sendo pintado nos episódios anteriores e tal, isso estava meio claro. Dá pra você justificar dizendo, tipo, o cara de fora do Irving, mano, ele, tipo, ele é meio que o Jason Bourne, assim. Tem consciência das paradas. Ele tem consciência das paradas, ele tá operando meio como um cara ali, agente secreto e tal, ele tem a sua caixa secreta, ele telefona pra galera e ele, tipo, é um grande agente das coisas. Então, tipo, o cara tem, né, personalidade, predisposição a ser investigador e sacar as coisas. Então, tipo, ao mesmo tempo, eu acho que eles resolveram essa subtrama da Halle, que já tava ficando óbvia demais, resolveram de um jeito meio impactante e apressado, assim, sabe? Tipo, dele falar, ela é Iga e tal, tipo, ele não tem nenhum indício pra falar isso, entendeu? Pra afogar ela, assim, achei um pouco over, mas ao mesmo tempo entendo que é uma série de fantasia e tal, você permite que você bote o registro um tom acima, porque enfim, né, tipo, não entrando no mérito se é bem escrito, mal escrito e tal, tipo, é um tom acima, vamos tentar aceitar isso, assim. O que eu anotei aqui, durante o episódio, eu tinha anotado o seguinte, não vai demorar muito pra ter a revelação, porque a série já entregou textualmente que não é a Halle. Isso antes do acontecimento do Irving. Então, eu acredito que esse exagero tenha vindo justamente porque as pessoas elas já estão teorizando, desde os primeiros episódios, que a personagem não era a Halle R. Então, nesse episódio, a gente tem essa confirmação antes mesmo do Irving começar a afundá-la. E acho que é mais uma cena de choque, né? Porque foi exatamente o que eu tava pensando. Exato. Eu falei, em algum momento isso aí vai cair, como é que vai ser? Será que o Mark vai descobrir, vai ficar chateado? E, cara, não, foi da maneira mais novelesca possível, assim. Então ele pegou a cabeça, jogava, afogava. E aí ela vira e fala, Seth, pelo amor de Deus, só faz! E aí, Seth, faz aí! Então, acho que justamente foi uma manobra pra choque, porque as pessoas já sabiam que isso ia acontecer, então foi mais pro público virar e falar, bom, beleza, então essa revelação foi feita de uma maneira interessante, inclusive porque agora nós temos a Halle de volta, né? Durante esses 3 episódios a gente não tinha. Apareceu. A nossa teoria, pelo menos a minha teoria, é que a ruptura tinha sido desfeita e essa personagem, por consequência, teria sido morta, mas eles revelam que tem um tal de Glasgow Block,
Que é o momento que o Seth, ele vira... Seth, já sou íntima. O Milchick, ele vira e fala, retire o bloqueio de Glasgow. E tem toda essa questão da escala de Glasgow também, que é através dessa escala que é possível mensurar o nível de consciência dos pacientes. Acho interessante eles terem feito essa questão de retornar a consciência da Hailey com esse nome, que é Glasgow. E agora, eu imagino, assim, tô fazendo teorias que pode ser nada com nada. Pode ser que no próximo episódio eles estejam no Saara. Mas acredito que agora, a partir do 5º episódio, a gente veja a Hailey como ela era antes, e ela também vai contar também toda a percepção dela de saber que ela era, de fato, Helena Egan. Não, e você tem que ter uma certa continuidade de acordo com os eventos, e vamos lembrar aqui que os eventos todos muito impactantes. Você tem que ter uma continuidade do Mark ter sido acordado. Isso. Você tem que ter uma continuidade dela acordar. Você tem que ter uma continuidade do Burt ter sido demitido. Então, tipo, eu imagino que isso não vai acontecer nesse universo da neve aí, do retiro e tal. Mas, tipo, você precisa lidar com esses acontecimentos. O lance do despertar do Mark ali eu acho muito problemático ainda, porque, tipo, tem o glitch, então você tá dizendo ali que ele está naquele ponto, meio tipo um ponto indeciso ali. Ao mesmo tempo, se esse episódio se passa antes do despertar dele, essa galera já deveria ter, tipo, lidado com o despertar da Hailey, já deveria ter lidado com a demissão do Burt, tudo aquilo, entendeu? Eu acho que vai ser muito difícil eles mostrarem que esse episódio foi um ida e volta, sabe? E não foi linear. Porque, cara, não faz sentido pra mim. Aquela cena dele tentando queimar a retina, eu não sei, eu acho mais fácil eles justificarem, o que ainda tá muito fraco, como você disse, o fato de que talvez só o Alt tenha recebido essas duas memórias, e quando ele entra na Lumon, o Ine ainda não tem essas duas memórias, do que eles falarem que o período em que aconteceu isso tá fora dos acontecimentos lineares da série, entendeu? Assim, eu entendo se o retiro estiver acontecendo depois, porque, né, tipo, vamos lembrar que na época do Pete, quando você desperta para as suas duas consciências, elas não são paralelas, né, mesmo porque, tipo, tem um cara do lado de fora, ele só entra do lado de dentro das 9 da manhã até as 5 da tarde. Sim. Né? Então, tipo, elas não são concomitantes. Né? Então, se o cara tem um delírio, esse delírio não é necessariamente no tempo presente, ele pode tá delirando com eventos do passado. Então, tipo, vamos assumir que o Mark está acordado, ele já rolou o negócio com ele, mas ele tá tendo um delírio, uma visão que é esse retiro, que deu um glitch lá, deu o ruído que, tipo, a esposa dele é a Hailey, e todos esses eventos aqui, eles são posteriores ao despertar dele. Acho que é meio isso, né? Tipo, não dá pra você ficar embolando também e falar, não, esse episódio aqui se passa antes. Acho que é tudo, tipo, tudo linear. Eu acho que é linear, mas eu ainda acho que aconteceu alguma coisa que justifica ele lá dentro não ter as memórias. Porque eu também tava pensando, isso, óbvio, uma viagem, mas eu imagino que a Lumon seja muito famosa pra galera que tá lá fora. Eles já conversaram sobre empresa, já conversaram sobre o procedimento de ruptura, então não é como se fosse uma empresa desconhecida. A gente sabe quem é o dono do Facebook. Óbvio, tô dizendo que todo mundo saberia quem é a Helena Egan? Talvez não. Mas em se tratando de uma pessoa que é a garota propaganda da parada, que já apareceu numa festa, que parece uma figura importante naquele ecossistema, eu acredito que talvez o Mark, retomando a consciência, ele vai fazer todas as pesquisas possíveis sobre a Lumon, tendo as duas memórias. E eu acredito que a Helena Egan não seria uma imagem tão desconhecida assim se você começa a fazer uma pesquisa... Publicamente você publicamente saberia. falando. Então, se ele tá com as memórias, ele já saberia que a Helena Egan é a CEO. Pode ser que eu esteja viajando? Pode ser que eu esteja viajando, mas eu ainda acho que tem alguma coisa que vai justificar o fato de que nesse episódio ele não estava reintegrado, porque pra mim ele não agiu como um reintegrado, ele agiu como uma pessoa que ainda estava com as divisões. Eu acho que ele está reintegrado, mas é isso. Às vezes você entra num plano que é um plano delirante, entendeu? Então isso justifica o fato dele não ter visto. Agora, outra coisa também que permite que a série tenha uma certa licença poética aí e tal, é que os Ines, eles são tratados meio que tipo como uns infantes, né? Tipo, você tem uma vida dentro da empresa que você não sabe nada sobre o mundo, você só sabe as coisas da empresa em si. Então, tipo, no episódio que o cara encontra a mulher lá, ele fala, puta, e essa foto aqui? A gente vive no Velho Oeste e tal? Tipo, eles não têm consciência das coisas. Então, tipo, o Irv não saberia quem é a Hailey, porque, afinal de contas, se ela não aparece na sala lá, que tem toda a família Egan, ela não é ninguém, entendeu? Então, em relação a isso, acho que algumas coisas são mais bem explicáveis. Outra coisa que me deixou bugado, que eu achei interessante, é que ele sonha. Ele é um Ine que sonha. A gente nunca viu os Ines dormindo em serviço. Eles não dormem em serviço, eles são super produtivos. Agora, se você dorme, o que acontece? Porque o seu subconsciente,
ele é rupturado ou não? Então, acho que essa é a questão. Acho que não, né? Porque O seu subconsciente, ele tá operando em outro plano. Ele não é um plano consciente, nem dentro nem fora da Lumon. Então, tipo, seria interessante, porque quando ele está ele é o único que tem os delírios na Lumon. Ele fica vendo aquele piche. O piche que era das pinturas dele, né? Que ele das ficava pinturas dele, fora pintando exato. preto o tempo inteiro. Então, acho que é isso. O subconsciente não é rupturado. O subconsciente não é rupturado. Então, tipo, achei interessante que ele sonha com o Burt, sonha com a mulher e tal, mas é um sonho todo integrado naquele universo ali. Mas, tipo, seria interessante. Vai que o cara dorme e sonha com o lado de fora, entendeu? Sim, então, outros personagens, né? Outros personagens. Também. A Luma não pode deixar os caras dormir em serviço, hein? Então, nesse ponto aí, é importante não deixar dormir. É importante. E eles propositalmente dormem nesse episódio, né? Eu também fiquei pensando isso. Exato. Porque eles chegaram naquele lugar de alguma forma. Eu me peguei pensando muito nisso durante o episódio. Os outs dele foram até esses lugares, a menos que seja uma projeção ou eles estão dentro de uma realidade virtual, o que eu duvido muito, acho que eles estão num lugar físico. Os outs dele foram até lá. Todo mundo fez essa viagem e ficou lá, e aí entrou o procedimento de ruptura. Então, eles, de livre e espontânea vontade, como o Miltic falou, foram até aquele lugar. Naquele lugar, eles tiveram o processo aceso, né? Então, eles viraram os Inis, outs, sei lá, tô confusa. Os Inis, eles viraram, mas os outs provavelmente foram até aquele lugar. E o Irving, ele é colocado como protagonista desse episódio desde o momento 1, porque quem acorda é o Irving. Sim, ele acorda e ele tá completamente perdido e todos os desdobramentos vão acontecendo a partir dele. Por isso que eu virei e falei, cara, eu acho que talvez ele esteja sendo colocado como o cara que vai despertar os 4 temperamentos. Ele é esse cara que tem uma consciência do que tá acontecendo fora, do que tá acontecendo dentro. No final das contas, ele está movimentando algumas peças do jogo e, por consequência, nesse episódio ele foi colocado também como o cara que descobriu que a Helena era a Helena Egan. No sonho aparece a telinha, não tem só números, tem letras e todas as letras formam um Egan. Ele falou com um temperamento, então... é verdade, ele tinha sonhado com isso. Ele sonhou e ele viu na tela as letrinhas que formavam Egan. Óbvio, isso é muito conveniente também pra ele acordar e falar, é Egan. Sim. Uma justificativa meio tosca, mas como a gente falou, essa cena foi provavelmente colocada mais pra chocar, porque a gente já sabia que a Helena não era a Halle, a Halle não era a Helena. Mas agora é entender como é que o Irving, tendo sido desligado e tendo sido colocado como um personagem com um certo protagonismo e com uma certa consciência, vai ser trabalhado a partir de agora. Será que ele vai ser desligado pra sempre, o que eu acho muito difícil, porque o personagem dele tá diretamente ligado ao Burt, que é o personagem do Christopher Walker, não só, enfim, descartar esses personagens, mas também entender ele de fora da Lumon, como é que a gente vai vê-lo operar a partir de agora? Ele tem ele tem a sua própria agenda, né? Tipo, tá acontecendo do lado de fora todo um lance lá das operações dele e tal. Acho que isso obviamente vai continuar na série. Sobre esse lance da realidade, eu acho que todo aquele cenário de gelo é de realidade virtual, é só dentro da Lumon. Porque, primeiro, você tem os avatares, né, que vão indicando os caminhos ali. Uhum. Então, isso acho que tipo, já qualifica ali como... classifica como um mundo digital e tal. E tem todo o lance do Miltic que fala assim, essa aqui é a maior cachoeira do mundo e tal. É uma cachoeira normal, entendeu? Sim. Tipo, então tem toda uma coisa ali de uma realidade aumentada para você transferir os personagens ali e falar, não, isso aqui é especial, isso aqui é isso, aquilo. Achei interessante. Eu achei que parece meio um universo de horror folclórico e tal, porque eu lembrei de O Homem de Palha, lembrei de algumas coisas que tipo, levam personagens para o mundo selvagem, o mundo natural, e esse mundo é completamente estranho para as pessoas. Então, tipo, eles estão lá e aí tem todo o lance da historinha do Zigan, do Kier e seu irmão. Eles estão lá dentro da cabana com o aquecedor e aquilo também parece algo meio místico, meio proibido e tal. Então, tipo, o tom do episódio como um todo, assim, ele é bem diferente. Tem a foca lá congelada e tal. Tipo, ele tá tentando levar a gente para um ambiente que é um ambiente alienígena, por assim dizer. Então, isso permite também que os personagens reajam de um jeito desmedido. Acho que faz sentido dentro do episódio. Justamente o Irving lá, quando ele vê a carcaça, depois ele até comenta Exato. isso com a Halle. Eu acho que eu fui meio irracional, né? Eu sugeri que a gente comesse a carcaça do animal, enfim. Não, e achei interessante a direção mesmo, assim, sabe? Tipo, Ben Stiller tentando um caminho de filme de horror ali que ele nunca tentou e tal. Então tem um momento que o Mark e a Halle estão transando, e a Helena estão transando, e aí, tipo, a imagem faz uma fusão pro Irving no meio do mato. Tipo, é uma fusão que é um recurso que Hollywood não usa mais, entendeu? Tipo, uma imagem se junta na outra dos corpos dos dois, depois ele na neve. E, tipo, achei interessante. Um recurso que normalmente você não vê na televisão, por exemplo. E digo mais, eu levei susto. Você levou?
Não levei um Tem susto uma parte nessa hora. que o temperamento aparece, assim, que essa e hora ele da véia. acorda. Isso aí é da hora. Eu dei uma assim, né? Não dei bem da puta hora. susto, mas eu fiz assim. Então, Não, de bem da fato, hora. tem elementos de terror Não, mesmo desenho nesse de episódio. produção, você levar a baia pro meio da floresta e tal, tipo, gostei, achei interessante visualmente esse episódio. E pra mim, uma das coisas mais legais e tal é, tipo, é como a trama do casal principal e essa coisa amorosa dos dois que tá vindo desde o episódio anterior, que eles quase se beijam lá no corredor, como tá culminando realmente numa coisa bem, tipo, Femme Fatale, história noir, assim, sabe? Tipo, o personagem ir em busca da mulher morta é um tropo famoso de cinema, tipo, Hitchcock fez Um Corpo que Cai, que é o cara obcecado pela mulher morta e tal. Isso, mano, se reproduziu em uma centena de filmes. Todo mundo faz. Então, gosto como a série está revisitando esse tipo de coisa, que é clássico de noir, dentro de uma trama que não necessariamente é noir, as pessoas não associam. Mas ao mesmo tempo, tipo, você tem a Helena fazendo uma femme fatale, tem o lance que ela meio seduz ele, mas ela é a morte, por assim dizer. Então acho interessante os caminhos que a série toma e a cena deles transando com o aquecedor, fazendo aquela luz e tal. Tipo, eu falei, puta, massa, velho. Bem diferente e eu gostei. E ela tem um momento muito sincero, né? Que ela fala assim, tipo, não gosto de quem eu sou do lado de fora. E é ela mesma. Não, mas essa hora, tipo, ela sendo sincera com ela mesma, talvez ela não goste sendo sincera disso. com ela mesma. Vamos lembrar que, tipo, a primeira participação dela na temporada é quando ela, do lado de fora, no segundo episódio, eu acho, né? Que, tipo, o pai dela chega e fala, sua pentelha fedida, uma coisa assim. Tipo, ele xinga ela, então, tipo, tem toda uma posição ali dela ser a mulher da família e tal, e ser mais nova. E, obviamente, deve ter as questões dela aí de ser... ela deve se sentir despreterida, alguma coisa assim na família e tal. Então tem toda a jornada, não só da Halle, mas tem a jornada da Helena. Então acho interessante ela falar isso pro Mark e me pareceu muito sincero essa hora. Até porque o Keir Egan é dito que todos os descendentes dele que acabaram tomando a empresa. Então ela, querendo ou não, teria que tocar a empresa também. Sim. E no momento dela de brilhar, né, a única mulher, parece aí, uma das poucas mulheres citadas, tirando Imogen Egan, ela foi lá e meio que cagou com tudo. Foi a in, out, independente, ela cagou com tudo. Então acho que ela leva muito esse peso. Talvez se ela levasse antes, virou um peso o dobro, né? E talvez ela justamente estava lá dentro para reverter esse erro e deu merda de novo. Porque a gente viu que no meio dos 4 ela foi, enfim, desmascarada. E agora eu quero ver esse 5º episódio para saber o que vai ser revelado. Curioso também para ver. Vamos ver para onde vai caminhar essa série aí, agora que as coisas estão tomando rumos diferentes. Pois é. Gostei desse episódio. Também eu gostei. acho que as coisas meio mal encaixadas ali, desencaixadas e tal, mas tipo, gostei, achei massa. Também, achei que funcionou. Mas agora é saber como é que eles vão lidar com tudo isso daqui pra frente. É linear, não é? Teremos algumas respostas, mais perguntas. Saberemos a partir de agora. E tem a bossa no final. Porra, muito engraçado, velho. É? Essa música Waves do Tom Jobim, eu fico com ela na cabeça porque é a música que toca no fundo do site que eu compro pizza. Tipo, tem uma pizzaria perto de casa e o site fica tocando Waves. Então, velho, é tipo, nossa, tá tatuado na minha cabeça. Somos divertidamente da sua cabeça lá, divertidamente voltando. Eles escutam bossa. Puta episódio mó tenso, acaba de uma forma mó tensa, aí do nada eles colocam Aí de repente o João Gilberto lá. Porra, velho. Muito bom. Qual vai ser a música? Vou ficar uma semana agora com essa música na cabeça.